Muito bem, agora são 13 horas e 25 minutos, 13h25. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado realizou uma audiência pública ontem para discutir um suposto desequilíbrio nas inserções de rádio nas eleições deste ano. A pauta oficial, porém, se transformou em um debate acerca de suspeitas sobre as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral e a atuação de ministros do TSE e do STF. Parlamentares e convidados para falar na audiência, que durou cerca de 10 horas, acusaram os magistrados de abuso de autoridade. Ao todo pedido de instalação da CPI de abuso de autoridade, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, avaliou que não há desculpa para a Câmara não começar os trabalhos imediatamente e até sugeriu transformar a investigação em uma comissão mista, com a participação de senadores. O advogado e jurista Ives Gandra afirmou que a harmonia entre os poderes não tem sido respeitada e manifestou seu entendimento de que, apesar do respeito que tem pelos ministros do STF, eles têm entrado na competência dos poderes executivo e legislativo e até do Ministério Público Federal, ao citar como exemplo o chamado inquérito das fake news. O Supremo investiga e dá início a ações, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República pede que seja arquivado, né? O presidente do Instituto Voto Legal, IVL, Carlos Rocha, participou da audiência e defendeu a auditoria produzida por sua empresa, a UPL, que aponta possíveis irregularidades nas urnas eletrônicas. O relatório embasou a ação do Partido Liberal, que pediu a invalidação dos votos de 279 mil urnas. A representação foi rejeitada por Moraes. Quem também levantou suspeitas foi o fundador da empresa argentina Namer Publicidade, Fernando Cerimedo, que reforçou dados apresentados no início do mês, segundo os quais modelos mais antigos das urnas eletrônicas tenderiam a registrar mais votos para o presidente eleito Lula do que para o presidente Jair Bolsonaro na eleição deste ano. Responsável pelo canal argentino La Derecha Diário, ele mantém relação próxima com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O empresário Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo federal, foi o primeiro debatedor a falar e denunciou que a campanha de Bolsonaro não teve exibida mais de 1 milhão de inserções em emissoras de rádio durante as eleições. Pelos cálculos dele, que coordenou o núcleo de comunicação da campanha, isso corresponderia a 38 milhões ao erário em mídia não entregue. E ele citou que as rádios compensam tributos pela veiculação de inserções no período eleitoral. Além de reforçar o entendimento de que existe uma invasão de competências do judiciário sobre os demais poderes, o jurista Ives Gandra Martins ainda disse que o país vive um neoconstitucionalismo, o que dominou como uma corrente consequencialista do direito. Também teve a participação de senadores eleitos como Magno Malta, do PL do Espírito Santo, o caminhoneiro lá de Santa Catarina, o Zé Trovão, deputados federais, youtubers como a Bárbara, do canal Te Atualizei, que foi desmonetizado, Gustavo Gaia, que também é deputado federal eleito pelo estado de Goiás. Todas essas pessoas foram unânimes em dizer que o STF, e em especial o ministro Alexandre de Moraes, que também ocupa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o árbitro da eleição, tem atacado as liberdades e garantias fundamentais da população, atingindo em cheio a liberdade de expressão e decidindo
totalmente ao avesso do que diz o texto da nossa Constituição Federal, a Carta Magna de 1988. Dentre essas pessoas que participaram da audiência pública ontem no Senado, a gente pode destacar ao menos 3 delas. Por exemplo, me marcou muito o que disse a Bárbara, do canal Te Atualizei. Ela disse num tom alto e até muito emocionada que queria ser tratada como, por exemplo, um bandido e ladrão que roubou a nação, né, tendo o direito ao devido processo legal, assim como também um traficante chamado André do Rap e, mais recentemente, um que foi solto pelo STJ porque detectaram determinadas irregularidades ou ilegalidades no devido processo legal. Então ela disse, olha, eu não quero nada demais, eu quero apenas ser tratado como foi tratado esse traficante, o maior ladrão do Brasil, que foi solto e hoje é eleito presidente da República. E disse isso num tom forte e bastante emocionado. Já o deputado federal eleito Gustavo Gaia, pelo PL do estado de Goiás, disse que não estava ali por ele, mas pelos seus filhos, pelas futuras gerações, porque dependendo do que for feito agora, pelas pessoas que não concordam que o país mergulhe numa ditadura da toga, vai depender o futuro das futuras gerações. E o desembargador Sebastião Coelho voltou a pedir a prisão do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Separamos esse trecho e você vai conferir agora. Na hora que cantou o hino nacional e todos com a mão na boca depois, 3 minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho... Eu não tenho redes sociais. Minha comunicação é só por WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar 3 dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar. Muito bem. Muito se fala contra a polícia, seja ela civil, militar ou federal. Enfim, olha, a polícia tortura, Muito bem, esse é o desembargador aposentado Sebastião Coelho. É importante lembrar que esse cidadão tinha ainda 2 ou 3 anos na magistratura e resolveu deixar isso de lado e requerer a sua aposentadoria logo após Alexandre de Moraes tomar posse como presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E aquele discurso em que o Sebastião Coelho considerou que ele declarou guerra ao povo brasileiro. E então, entendendo que não se sentiria bem, né, em ter que cumprir ordens que ele considera ilegais e que de fato o são, de acordo com a Constituição e as leis vigentes no nosso país, é público e notório que os ministros do STF, em especial o Alexandre de Moraes, não observam mais o ordenamento jurídico, o sistema acusatório, eliminaram o Ministério Público nos seus inquéritos, enfim.
as suas canetadas é o que vale, então ele resolveu, né, se aposentar. Sair da magistratura ao menos 3 anos antes. E defende aí, como você pôde ouvir, o pessoal que está acompanhando na internet também viu, a prisão do ministro Alexandre de Moraes, a quem ele considera que está em flagrante delito. O Alexandre de Moraes, segundo o doutor Sebastião Coelho, é um criminoso. Um criminoso. É um cara que está flagrantemente descumprindo as leis e a Constituição. Agora, quem é que vai prendê-lo? Diz que a solução para o problema da insegurança jurídica e de tudo o que está acontecendo no Brasil é prender o Alexandre de Moraes. Nós esperamos que dessa audiência pública que ocorreu na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado ontem, algumas medidas sejam adotadas, que realmente o que foi discutido lá possa sair do tom dos discursos, muitos deles calorosos e fervorosos, para medidas práticas, né, que possam melhorar a vida aqui fora, porque realmente está difícil o Brasil.